Olá, queridos ouvintes. Estamos começando mais um BRF Futebol, o seu podcast sobre fantasy no Brasil. Essa semana vamos trazer mais opções de apostas lá para o final, claro. Temos ainda os destaques da semana. Temos um convidado bastante especial que eu vou apresentar logo depois dessa chamada. Fiquem com a gente. Então, pessoal, vamos começar mais um podcast do BRF Futebol. Vamos trazer os destaques da semana e temos um convidado mais do que especial aqui. Muita gente pediu, muita gente solicitou a presença dele aqui e estamos com Arthur Murta para fazer um podcast do melhor possível para vocês. Ele que é um dos grandes, se não o maior inspirador desse podcast do BRF Futebol, quiçá do Fantasy no Brasil. Fala aí, Murta. Que isso, rapaz, aí você já me deixa envergonhado, acanhado aqui. Mal cheguei, mas é um prazer, cara, é um prazer ter com esses amigos aqui, amigos que o Fantasy me trouxe, né? Amigos que eu conheci nessa jornada falando de Fantasy, e hoje aí estamos aí produzindo conteúdo junto com esse pessoal, bem bacana. Agradeço o pessoal que pediu aí a minha participação, fico feliz de estar sendo lembrado mesmo, meio sumido aí, mas estamos juntos, estamos trabalhando muito com Fantasy como sempre, né, Caião? É isso aí, e para vocês verem o grau de inspiração do Murta aqui pra gente, ele já disse pra gente uma vez que ele era o pai e que vai tomar cerveja com os filhos agora. Então, vamos tomar essa cerveja, hein, Murta? É isso. O pai que vê os filhos crescer fica orgulhoso, aí sai pro bar junto, né? É isso aí. E, claro que a gente tá aqui com ele, o Ruizão, que não podia deixar de estar nessa edição também. Fala aí, Ruizão. Um abraço, presidente, um abraço a Arthur Murta, devolvendo aquela gentileza que foi o seu convite lá no ano passado para participar do seu programa, que a internet caiu, mas tudo bem, né? E a gente está aqui para falar muita coisa da semana 2 e após a semana 3. Um abraço, galera. Beleza. Então, não vamos mais nos delongar e falar dos destaques. A gente dividiu um pouquinho aqui os destaques da semana, por posições. Vamos falar um pouquinho de cada posição e trazer para vocês, claro, relação dos jogadores que nós colocamos como os melhores destaques em cada posição. Primeiro a gente vai chamar os quarterbacks. E aí eu queria saber do Murta, quem foram os quarterbacks que mais lhe chamaram a atenção aí durante a semana? Rapaz, não tem outro nome que não do Lamar Jackson, né? Depois da primeira semana a gente ficou pensando, será que ele repete a dose? Ele não só repetiu a dose, como ainda botou 120 jardas corridas nessa brincadeira, né? Correu 16 vezes, ou seja, foi a produção de um quarterback e de um running back na mesma partida, né? O Patrick Mahomes não surpreende ninguém mais nessa altura do campeonato, né? O cara é um monstro, destruiu aí, botou seus mais de 30 pontos. Acho que de destaque, esses foram os dois nomes que chamaram mais atenção, mas a gente pode falar a lista continua, né? Os caras que estão surpreendendo, aqueles que foram draftados lá no final, ou nem foram draftados, mas que estão rendendo bem, né? Tem o Dak Prescott, o Josh Allen é outro que está produzindo bem também. Então tem para todos os gostos aí, tem dos mais badalados para os menos badalados, né? É isso aí. O Josh Allen foi um grande destaque essa semana, né? Do seu Bills. Não podia deixar de estar aqui. Acho que ele escolheu essa semana para aparecer aqui porque você ia vir pro podcast. Ah, exatamente, cara. Mas o Josh Allen não é brincadeira, não. Desde da semana 12 até o final da temporada passada, ele foi o quarterback que fez mais pontos no Fantasy, né? Isso graças muito também à habilidade dele correndo. Esse ano ele nem está correndo muito ainda, mas está conseguindo entregar os pontos, né? Anotou seus touchdowns corridos, mas ainda não está correndo com tanto volume que corria ano passado. Então, assim, é um nome que eu já estava de olho nele, não só por acompanhar pelo Bills, né? Mas como a gente tem um radar de fantasy, né? O radar para fantasy, a gente gosta dos quarterbacks que tem aquela capacidade de sair correndo também, né? No Fantasy é sempre aquele adicional. E o Josh Allen ele tem esse potencial, né? O piso dele fica bem mais alto justamente pela capacidade de correr.
Beleza. Um dos quarterbacks que também foi draftado lá embaixo foi o Jimmy Garoppolo, né? Queria saber do Ruizão aí. Rui, o que é que você acha do Jimmy Garoppolo essa semana? É uma boa opção? Como é que foi ele? O Jimmy Garoppolo ele jogou muito bem, mas o grande destaque foi o jogo corrido, né? Os 3 running backs principais, o Mostert, o Breda e o Jeff Wilson, botaram para quebrar. Agora, o Jimmy G ele vai se entrosando cada vez mais com seus recebedores, nesse que provavelmente deve ser o seu primeiro ano completo, se o joelho permitir, e ele é sim uma boa opção para as ligas onde ele não foi draftado e para a continuidade dessa temporada. Beleza. Passando para os running backs, o comitê lá de São Francisco foi uma boa, né? Fizeram um rodízio aí entre o Breda, o Mostert e o Wilson e todo mundo se destacou. Até mais os outros 2, que não o Breda, se destacaram um pouquinho mais essa semana. Quem foram os running backs aí, Murta, que você tá feliz de ter colocado nos seus times essa semana? Cara, o Mostert me ajudou a ganhar uma partida aí essa semana. Já tô chamando ele de Captain Mostert, com o candelabro na biblioteca. Meu amigo. Ele me ajudou legal mesmo. E eu só achei que esse Wilson aí, que ele entrou de furão na festa, né? Roubou 2 touchdowns aí, que poderiam ter ido pro Mostert também, ou até pro próprio Breda, né? Ele eu acho que é um número fora dessa equação. Mas não sei se vai ser muito constante essa participação dele, não. Acho que ele vai ficar mais de goal line back mesmo. Mas eu acho que tanto o Breda quanto o Mostert tem o potencial de ajudar muita gente, né? Eu acho que essa semana também de running back, eu acho que talvez seja... A gente vai entrar na questão do volume mais tarde, né? Mas eu acho que alguns nomes que estão se destacando, não por estarem brilhando, mas por estar recebendo uma grande quantidade de carregadas, né, e que também não são para todas as ligas, mas que podem ajudar muito nas ligas maiores, é o Frank Gore e o Carlos Hyde, né? São 2 nomes que eu acho que se destacaram não pela pontuação final deles, não tanto por isso, mas mais pela utilização mesmo nos seus times, que estão sendo os principais running backs assim, em termos de volume, né, quantidade de carregadas. Isso, você falou do Frank Gore, o que é que você acha do valor de fantasy dele? Você colocaria ele com que valor de fantasy agora? Né? Parece que o Singletary teve alguma lesão, não sei se vai ficar afastado. Então... aparentemente é no músculo posterior da coxa, do Singletary, isso é uma lesão que demora algumas semanas, com aquele risco de reagravar se não recuperar direito, né? Então é uma lesão meio chatinha. Então o Frank Gore, nos próximos jogos, ele vai ser o principal carregador. Mas ele já vinha sendo, né? Nos últimos jogos também, por mais que o Singletary viesse se destacando, ele vinha se destacando encostando muito menos na bola do que o Gore, né? Então não sei se isso vai necessariamente mudar muito do papel do Gore. Eu acho que quem tem mais a ganhar com a saída do Singletary é o TJ Yeldon, que ele sim vai entrar como o running back para dar um descanso pro Gore, vai receber uns passes e tudo mais. Eu acho que o Yeldon em ligas maiores, em ligas com ponto por recepção especialmente, eu acho que ele vai ter um valor legal aí nessas próximas semanas. Especialmente essa semana, né, para ser mais sincero, que na outra já é o jogo contra o Patriots, que eu não recomendaria tanto, mas essa semana contra o Bengals está sendo uma mãe para running back. Então eu acho que os running backs do Bills podem ser apostas aí em ligas maiores especialmente. Outros running backs que destacaram aí foi o Dalvin Cook, que parece estar tomando um rumo de running back 1 aí, de valor de fantasy. O Aaron Jones desencantou, né? Primeiro jogo ele foi uma decepção, né? E o Austin Ekeler está mantendo aquela pontuação de running back 1 também. O Ekeler, se não voltar aí o Melvin Gordon, eu acho que vai ter um bom valor, né? Você acha o quê, Rui? O time do Chargers sabe jogar muito bem no ataque, né? Tanto o jogo aéreo quanto o jogo corrido. E o Melvin Gordon definitivamente não está fazendo falta. Então acredito que o Chargers não está preocupado em fazer o Melvin Gordon voltar. E o Austin Ekeler está mostrando muita versatilidade e muita eficiência também, né? Ele está atuando bem nas 2 frentes. Quando não faz um touchdown corrido, faz um touchdown de recepção. E a tendência é que ele mantenha essa produção pelo resto do ano. Estou bastante confiante no Ekeler. Beleza. Um outro running back que parece ter desencantado pelo menos um pouquinho foi o David Montgomery. O que é que você acha do David Montgomery, Arthur? O que é que você acha que ele vai produzir aí a partir de agora? O David Montgomery, o problema dele para mim é que ele tá agarrado nesse ataque do Bears, né? Que é difícil esperar muita produção. É difícil imaginar esse time do Bears ganhando os jogos por muito e forçando a corrida ali no Montgomery. Até porque o forte dele é mais a corrida mesmo, né? Não é tanto um
running back para receber muito espaço, pelo menos não vem sendo tão utilizado assim. Para receber tem mais o Tariq Cohen, então acho que ele tem um teto um pouco limitado. Apesar de ser um cara que eu gostava muito vindo nos drafts de fantasy, né? Imaginava ele rendendo mais, mas eu imaginava uma produção maior do ataque como um todo. Eu acho que é um bom nome para se ter no banco. Não é um cara que eu estou muito confiante para botar ele para jogar por enquanto, mas eu acho que tendo ele no banco é um cara que ainda tende a evoluir, e se o ataque do Bears evoluir como um todo, melhor ainda, né? Partindo um pouco para os wide receivers, o que é que vem sendo esse ataque do Kansas City Chiefs, né? Um rodízio de wide receivers produzindo bastante. Eu acho que quem botou o Sammy Watkins essa semana deve ter ficado um pouquinho triste, mas o DeMarcus Robinson foi o maior pontuador da posição, fazendo mais de 35 pontos em PPR, pegou aos 29 pontos em ligas standard e está muito livre nas waiver wires. Eu acho que vai ser o nome preferido da waiver wire. Você concorda, Rui? Eu concordo. Apesar de que o Thiagão já deu outros nomes, né, e incluiu o Mecole Hardman, mas é aquela coisa, eu estou enxergando o receiving core do Kansas City Chiefs como eu sempre enxerguei o backfield dos Patriots. Com a saída do Tyreek Hill, você não tem destino certo da bola para Patrick Mahomes, porque ele joga a bola onde ele quiser. Agora, vale a pena apostar no corpo de recebedores, sem dúvida. Se você estiver precisando de um wide receiver 3, de um flex, é claro que você vai procurar o Robinson, vai procurar o Mecole Hardman, porque a bola vai chegar neles, além do Kelce, obviamente. Tem o Mahomes, ele é uma vaca leiteira com as 20 tetas, né? Que ele alimenta todo mundo, é impressionante. Eu acho assim, se você for comparar do primeiro para o segundo jogo, que teve a mudança, a saída do Tyreek Hill. O Hardman, ele é um cara que ele manteve a mesma quantidade de snaps de um jogo para o outro. Já o Robinson, eu quase chamei de Robertson. O Robinson, ele aumentou muito a quantidade de snaps, né? Então ele foi um cara que claramente se beneficiou. O tempo dele em campo aumentou muito com a saída do Tyreek Hill. É algo que a gente tem em mente, né? Porque o Tyreek Hill daqui a algumas semanas volta, não sei quantas mais. Então, será que o Hardman realmente é aquele cara do slot, é o terceiro wide receiver, que está com aquela posição fixa? Ou será até que o Robinson, produzindo bem agora, vai conseguir ocupar esse espaço que até a semana 1 era do Hardman, né? Eu acho um dilema aí para as próximas semanas, para ir avaliando, especialmente para levar em consideração depois que o Tyreek Hill voltar, né? Porque aí claramente alguém vai perder espaço nessa brincadeira. Sem dúvida. Eu acho que o grande problema que esse corpo de recebedores vai ter para o Fantasy é justamente essa distribuição de targets. Os alvos vão ser, até isso se estabilizar, eu acho que os alvos vão ser ainda bastante distribuídos. Não dá para você ter certeza, mas provavelmente eles serão boas apostas a cada jogo. É melhor ter alvo distribuído na mão do Mahomes do que do Joe Flacco, né? Sem dúvida. Haja vista as 2 primeiras semanas. E aí, duas atuações que eu queria destacar que para mim foram atuações do que eles realmente são. O wide receivers 1, que você tem que draftar e tem que colocar para jogar sempre. O que foram Julio Jones e Odell Beckham Jr. nesses jogos aí agora, hein? O que você achou, Murta? Deitaram, nem tem o que falar, né? Expectativas altas e correspondidas. Outros jogadores que eu acho que corresponderam bem, que a gente vai citar até um pouquinho mais com volume, foi o Chris Goodwin, que está recebendo mais bola do que o Mike Evans, deixando muita gente na dúvida de se vai escalar o Evans ou não. Eu continuaria orientando e sugerindo que continuasse botando o Evans, porque a bola tende a se dividir entre os dois mesmo. Então vai ter semana que o Goodwin vai produzir mais, mas vai ter semana que o Evans também vai produzir bastante. Eu acho que o John Ross também manteve a pontuação. Eu ainda fico um pouco cabreiro com a distribuição dos targets dele. Eu acho que ele 50% de recepções. Vamos ver como é que ele vai manter. Se ele mantiver a pontuação que vem fazendo, tá de bom tamanho. Eu não me empolgo muito com isso não, Caio. Até porque daqui a pouco tem o AJ Green voltando também, né? Aí já tem o AJ Green, Tyler Boyd, o Andy Dalton, não é o Patrick Mahomes distribuindo bola, né? Assim, por mais que o Andy Dalton esteja jogando bem, me leva mal, mas assim,
a quantidade de jardas e touchdowns é reduzida, né, para tanto wide receiver. Enquanto o AJ Green estiver fora, eu acho que o John Ross vai ficar à frente até do Tyler Boyd, pelo que vem se apresentando. Mas, e ele vai ter algum valor agora no início. Mas AJ Green voltando, realmente, o problema é quando AJ Green vai voltar, né? Porque ele já tem um histórico de lesão grande. Ele tá lá nos meus times na IA, só esperando engatilhado. Expectativa é semana 4, mas vamos ver como é que prossegue. Uma boa atuação também que eu queria destacar, duas na verdade, Cooper Kupp e do Metcalf. O que é que você achou, Ruizão, aí do Cooper Kupp essa semana? Tá de volta depois de lesão em 2018 para fazer esse trio de sucesso voltar a funcionar pelo resto da temporada. Produziu mais de 100 jardas, um TD inclusive, e ele deve aparecer aí ao longo do ano. É claro que a gente vai ver uma distribuição muito grande de alvos, mas para quem estava procurando aí aquele flex que dá resultado, principalmente em ligas standard, onde jardas por recepção fazem diferença, o Cooper Kupp sempre vai ser uma boa oportunidade, principalmente analisando confronto a confronto. E o Metcalf, Murta? Você acha que vale? Ele recebeu mais targets essa semana. Sim, né? Sim. Aumentou a quantidade de targets, né? Conseguiu anotar uns pontos. Ele tá sendo uma grata surpresa, porque eu geralmente tenho expectativas muito baixas com wide receivers calouros, né? Mas, enfim, tanto o Metcalf quanto o Marquise Goodwin, olha só, o Marquise Brown, quanto até o Terry McLaurin do Washington Redskins, né? Outro calouro que merece destaque, que também aumentou a quantidade de targets essa semana, continuou nas 5 recepções, mas tinha tido 7 na primeira, foram 9 agora. Na primeira semana tinha sido só bola em profundidade, essa semana ele mostrou alguma versatilidade, correndo rota, recebendo um touchdown de 1 jarda. Então, assim, eu acho que ele é um cara que eu tô com os olhos bem abertos e talvez até prefira ele, se for questão de waiver, talvez até prefira ele do que os dois do Chiefs. Por mais que a situação seja diferente, o McLaurin é um cara que a perspectiva dele continuar produzindo até o fim do ano, né? Enquanto os caras do Chiefs ali talvez dependa do retorno do Tyreek Hill para um cair de produção. Então, o Terry McLaurin é um nome que eu realmente acho que vale destacar aqui. O DJ Chark teve uma boa participação nesse jogo, acho que até melhor do que na semana passada, recebeu 9 targets, acho que com 6 recepções e foram produziu 7. Bastante. Foram 7 recepções. Ótimo, melhor ainda. Em termos de volume, então. Mas produziu bastante, eu acho que ele vem sendo cogitado que ele talvez perca um pouco a posição com a volta do Marquise Lee. Vamos ver se Marquise Lee vai ter esse poder todo de tirar o DJ Chark se ele continuar produzindo bastante. O que você acha do DJ Chark, Murta? Eu acho que tem um fenômeno legal para falar aí, né? Porque além do Marquise Lee, o Dede Westbrook era o wide receiver badalado do Jaguars, né? Aí passa a primeira semana pro Foles machucar e entra o reserva, e o reserva já tá com a conexão boa com o Chark. Eu acho que é comum isso acontecer, né? E como vão ter vários outros quarterbacks mudando, eu acho que é bom a gente ficar de olho também em outros wide receivers de outros times que estão nessa mesma situação. Por exemplo, James Washington em Pittsburgh, né? Que ele era colega de faculdade do Mason Rudolph, já tinha um entrosamento, e nos 2 anos do James Washington em Pittsburgh ele vinha produzindo números monstruosos na pré-temporada, muito com o Rudolph, né? E agora com o Rudolph chegando, acho que pode acontecer algo parecido com a ascensão do Chark em Jacksonville. É que às vezes o QB reserva ali, ele tem um entrosamento com os recebedores diferentes, né? Com quem eles treinam mais. Eu acho que esse é um fenômeno interessante, eu acho que o Chark tem tudo para dar continuidade. Não sei se o Marquise Lee vai ameaçar, né? Isso, quando ele voltar, a gente vai ver, mas eu acho que é um nome interessante, como especulação até o final do ano mesmo. Uma outra aposta que era interessante para o fim da rodada, já falando dos tight ends, era o Greg Olsen. Eu acho que o pessoal fica muito na hype dos 3 primeiros. Claro, os 3 primeiros são indiscutivelmente os 3 primeiros, mas a gente esquece a quantidade de volume que o Greg Olsen recebe, pelo menos quando o Ken Newton tá. Não sei se ele vai continuar recebendo a mesma atenção com o Ken Newton nessa aí, se tá machucado, se não tá machucado, mas o Greg Olsen foi uma boa produção. Eu tinha ele, botei na primeira semana, não pontuou nada. Eu boto ele no banco na segunda, olha aí. Fantasy essa maravilha. Mas olha só, o que é importante saber do volume, né? Ele, mesmo tendo ido mal na primeira rodada, ele tinha recebido 9 targets, né? Então, 9 passos na direção dele. E foi a mesma quantidade que ele recebeu essa semana. Foram 9 por jogo até agora.
Em uma ele realmente não produziu, mas você sabe que ele estava sendo procurado, né? Ele estava no plano de jogo. Essa semana rendeu pro lado dele, né? O volume mostra mais ainda como o volume é importante, né? Porque é um jogador que você pode apostar porque ele vai receber bola em direção dele. E pela qualidade a gente pode esperar que ele receba e produza, né? E é tudo que a gente pode pedir de tight end, né? Uma posição tão difícil, né? Às vezes você fica dependendo de um touchdown aqui e ali. Se tem um cara que já é muito procurado, já é um diferencial, né? Exatamente. Rui, fala aí do Seattle Seahawks, o tight end, Will Dissly. Pois é, o Will Dissly que eu estava querendo colocar em uma Dynasty lá no draft e acabei perdendo, né? Mas Deus é grande e a adversária não colocou ele para jogar. E eu avisei, bota o Will Dissly para jogar, que esse menino aí é bom. Ele se destacou em 2 semanas no ano passado, se machucou, perdeu o resto da temporada, e agora ele voltou e vai deixar o Nick Vannett na poeira. Pode pegar o Will Dissly aí, que é garantido. Tem mais alguém nos tight ends que você queira destacar, amor? Cara, não. Pra ser bem sincero, não. Eu dei uma olhada bem forte. Tanto que o destaque maior que eu separei aqui tinha sido o Greg Olsen e que nem está disponível em tantas ligas assim, né? Em 61% das ligas ele está, pelo menos do Yahoo, que eu tomei de padrão de comparação aqui, ele está tomado, né? Então não está muito fácil para tight ends, não, principalmente pensando na corrida ao longo da temporada, né? É verdade. 2 nomes que eu coloquei aqui a mais, só para citar, Mark Andrews manteve uma boa produção, mas isso está dependendo dessa variação lá do ataque, eu ainda não estou confiando nele tão plenamente. E o Tyler Eifert fez um touchdown, né? Só vive machucado, bora ver se ele fica saudável. O Rui gosta muito dele. É, porque ele se machuca. Deve ser por isso, Rui. Eu sou a zica em pessoa. Agora me digam aí, quantos times perderam essa semana por causa da defesa do Patriots? E pessoal, o Patriots jogou contra o Miami. É o macetinho do Fantasy. O macetinho é escalar a defesa que tiver jogando no Dolphins. Esse ano passado foi seu Bills, né? Esse ano são os Dolphins. E queria destacar 2 kickers, né? O Joe Sly e o Ed Pineiro, que podem estar aí para quem faz streamer de kicker. Fiquem de olho porque produziram bastante aí. Ed Pineiro nesse jogo e o Joe Sly vem 2 jogos já produzindo bastante. Tanto que eu até botei ele numa liga minha aí, naquela como quem não quer nada, né? 16 pontos aqui que não cai mal, não. Nunca mal. E falando dos sleepers, Murta, você destacaria alguém aí dos sleepers da semana? Pensando nessa semana? Sim, que passou. Eu acho que cabe aqui que a gente não falou ainda do Aguilar, que é um nome que eu até tinha separado aqui, pelo menos como padrão de comparação nas ligas do Yahoo. Ele está presente em só 16%. E com a lesão do Alshon Jeffrey, ele ganhou muito espaço, né? Foram 11 targets, 11 passos na direção dele, ele segurou 8, fez um partidão. É um cara que, quando ele está sendo bem utilizado, em liga PPR ele se destaca. E sem o Jeffrey, eu acho que ele vai ser bem utilizado, sim. O Deebo Samuel também, bem interessante, né? Ele está conseguindo uma vaga de protagonista nesse ataque bem disperso do 49ers, né? Um ataque que flutua para vários lugares diferentes, mas essa semana foi a semana do Deebo Samuel. Não acho que vai ser um cara consistente a toda semana, mas é um nome bem interessante aí para ficar de olho. Você acha que a gente entra nessa hype aí do Devin Smith de Dallas? Com a lesão do Michael Gallup? Eu não entrei não, mas quem quiser fica à vontade. Se semana que vem ele ainda estiver lá e eu mudar de ideia, eu penso nisso. Mas por enquanto tem nomes de wide receivers mais interessantes, na minha opinião. Com certeza. Eu acho que ali também dentro o Randall Cobb deve receber mais atenção. O confronto pede muito mesmo, mas eu acho que tem nomes que talvez tenham menos upside, mas que talvez atendam melhor a expectativa. Eu acho que voltando pro meu Billzão, né? O John Brown ainda está disponível em muitas ligas, hein? Eu acho que ele está presente em 70%, então é um nome, para mim, bem mais interessante. Mas para ligas com ponto por recepção, eu acho que o Cole Beasley é um nome que chama atenção. Pela quantidade de alvos, o Josh Allen gosta bastante dele. Já foram 13 alvos nessas 2 primeiras semanas. Eu acho que vai ser uma tendência. Foram 5 passes recebidos na primeira e 4 na segunda.
Isso porque o panorama do último jogo mudou. Foram 4 recepções para 83 jardas no primeiro tempo. Depois o time parou de passar. Se fosse um jogo que precisasse passar mais, acho que ele continuaria envolvido. Então o Cole Beasley em ligas com ponto por recepção, deixo bem claro isso aqui, para depois ninguém dizer que foi enganado. Eu acho que ele tem chance de produzir bem com consistência. Concordo. Eu acho que mais em PPR. Eu acho que outra opção não estaria em ligas profundas, né? Ou isso, né? Outra situação é essa. Ligas que você precisa escalar ou muita gente ou que tenha muitos jogadores, exatamente. Verdade, mas Murta, sempre tem aquele jogador que decepciona a sua semana, né? Quem é que te decepcionou essa semana aí? Cara, olha, o Amendola, é um nome low profile, né? Mas tinham sido 13 passes na direção dele no primeiro jogo e agora ele sai sem nenhuma recepção. Eu deixei o Emmanuel Sanders no banco numa PPR por causa dele. Foi contra vocês até lá no BFB. Mas, não me fale desse jogo não, hein? Não, isso aí a gente conversa depois disso aí. Mas enfim. Daqui a pouco a gente conversa dele. Ainda bem que o Amendola não fez falta, no caso. Mas foi um cara que me decepcionou. De nomes maiores, né? O DeAndre Hopkins, né? Foi uma decepção. O DeAndre Hopkins me deixou na mão aí. Me deixou na mão também. E o que é que vocês acharam do TJ Hawkinson essa semana? Muita gente escalou, hein? Eu não entro na hype de Tyrande calouro, nem que me paguem, cara. Não é uma semana produzindo bem que vai me fazer mudar de ideia. Então, eu não tinha ido muito na hype dele, não. Mas, não sei, quem draftou ele tá com expectativa deve ter ficado frustrado, né? Porque a primeira semana realmente parecia que ele ia ser o big deal ali, mas acho que Tyrande calouro é complicado. A moral da história pra mim é essa. Eu acho que um jogo, principalmente o primeiro da temporada, é muito difícil para a gente dar solidez àquele jogador, né? Eu prefiro olhar assim, pelo menos os 4 primeiros jogos, ou então a movimentação a partir daí, para confiar em alguém. Mas Tyrande calouro, também tô fora, viu, amor? Tamo junto. Um tópico que a gente quer abordar sempre é a força da tabela, né? Tem alguns jogadores que a gente, às vezes, coloca para jogar e aí tá contra aquela defesa, vai contra a força da tabela, mas essa semana alguns se destacaram mesmo assim, né? O Aaron Jones fez 21 pontos contra a Minnesota, que era a segunda defesa que menos cede pontos aos running backs. O Dalvin Cook também fez muito ponto contra a Green Bay, que é uma defesa forte contra a posição. E dos wide receivers, o Emmanuel Sanders deitou e rolou ali, fez bastante ponto no Fantasy e passou por cima ali da defesa do Bears, né? Nelson Agholor, John Ross e Chris Goodwin foram outros que se destacaram contra defesas fortes. Falando de volume, a gente entra um pouquinho na série de divisão de muitos jogadores que a gente já falou aqui, aquela divisão do Deebo Samuel. Ainda não, na verdade. A gente falou do Deebo Samuel, mas a gente não tocou no assunto da divisão de targets com o Marquise Goodwin. Parece que o Deebo Samuel tem recebido uma atenção interessante. Eu só tenho aqui nos meus dados as recepções que eles tiveram, mas eu acredito que os targets foram muito parecidos, bem próximos um do outro, mas Deebo Samuel teve 7 recepções. É aquela coisa, né? O wide receiver é calouro, a gente tem que ver como é a movimentação e ver se realmente vai vingar. Eu acho que ainda é cedo, mas ficar de olho. A divisão de targets lá nos Jaguars também está bem distribuída. Eu acho que essa semana só quem não ganhou muita atenção foi o D.D. Westbrook, ao contrário do DJ Chark, que na primeira semana foi ele que não tinha recebido muita recepção, a despeito da produção que ele teve. E eu acho que, em termos de carregado, o Miles Sanders recebeu mais atenção um pouquinho aí no backfield dos Eagles, superou o Jordan Howard em touches. Então, parece que ele vai aos pouquinhos se estabelecendo como primeiro running back, mas esperem ainda um comitê. Comitê para fantasy, comitê de running back não é muito bom, não. O que é que você achou do Miles Sanders, Murta? Para mim ele está sendo um pouco de uma decepção até agora. Eu estava esperando mais dele nesse ano. Ainda tem margem para crescimento. Dele e do Jordan Howard em geral, né? Não é só dele, não. Eu esperava esse comitê do Eagles produzindo mais, né? Porque hoje em dia na NFL, o tanto de comitê que tem, né? Mas tem comitê que sabe produzir, né? Você vê o que o 49ers fez na mão do Shanahan essa semana. Você vê até o comitê do Rams, né? Que está com 2 running backs atuando bastante.
você vê vários exemplos de comitês bem-sucedidos, mas os dois juntos, né? O Miles Sanders correu 10 vezes, mas teve 28 jardas. O Jordan Howard correu 8 vezes e teve 18, né? Então, assim, nenhum dos dois está rendendo bem aos meus olhos e eu esperava mais realmente desse ataque terrestre aí do Doug Peterson. Quem se destacou nesse jogo foi o Carson Wentz, né? Até o passe que ele lançou caindo, a lá Mahomes. Tem um vídeo do Madden que o pessoal bota o Mahomes caindo e aí ele joga a bola de costas assim. Foi mais ou menos o Carson Wentz nesse jogo. E falando em volume, deixa eu só fazer um parênteses desse jogo do Zach Ertz, né? Que apesar dele ter recebido 8 passes, 72 jardas, não foi um jogo tão impressionante assim, foram 16 passes na direção dele, né? Eu acho que a saída do Alshon Jeffrey, não só pro Aguilar, mas pro Zach Ertz, significa muito também. Esse grupo de recebedores lá também ficou muito para eclipsar um pouco essa participação do Zach Ertz, né? Você vê que quando o pessoal sai, é nele que confiam mais. Ali, pelo menos no slot para frente, para levar o time para frente, confiam muito nele. Sim. Por isso esse valor todo. Uma outra tópico que a gente traz, e aí eu queria que o Rui Santos explicasse aí pra gente um pouquinho, é falar de consistência. No Fantasy, uma coisa muito importante é o jogador estar produzindo toda semana. É muito ruim aquele jogador que produz 30 pontos numa semana e dá 4 na outra para você. DeAndre Hopkins, né, Murta? Então, a gente tem aí um tópico falando sobre a consistência dos jogadores, que jogadores a gente vai confiando cada vez mais de acordo com que eles se mantenham produzindo. E fala aí, Ruizão, o que é que você traz para a gente da consistência? Bom, para quem não sabe, o assunto consistência é o jogador se manter numa faixa de pontuação que o coloque entre os melhores de sua posição semana a semana. Então, como o presidente já explicou, não adianta o cara ter um teto muito alto e um piso muito baixo. Ele precisa repetir boas pontuações de modo que ele seja um titular constante no seu time. E nessa seara, a gente vai acompanhar toda semana os times ideais, para que a gente trace um perfil de quais jogadores são os melhores, que vêm sendo os melhores, ao longo da temporada. E nessa semana em particular, eu destaco os 3 principais times ideais em pontuação standard, voltado para uma liga de 12 times, que vai ser a nossa referência ao longo dessa temporada. Então, o primeiro time seria formado, sendo um time de um quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers e um tight end. O primeiro time seria com o Patrick Mahomes, com os running backs Dalvin Cook e Raheem Mostert, do São Francisco, os wide receivers DeMarcus Robinson, do Kansas City, e Julio Jones, do Atlanta Falcons, e o tight end seria o Mark Andrews, que mais uma vez voltou a pontuar bastante e vem traçando um perfil de consistência para essa temporada na posição. Um ativo muito interessante para quem conseguiu ele no seu time cedo. O segundo time ideal seria formado pelo Lamar Jackson de quarterback, pelo Aaron Jones e Saquon Barkley de running backs. O Saquon Barkley é um desses destaques de consistência. Os wide receivers seriam o Chris Godwin do Tampa Bay e o Odell Beckham Jr. do Cleveland Browns. E o tight end seria o Will Disley, que começa a aparecer e se destacar. E fiquem de olho nele, porque ele é uma aposta que eu estou acreditando bastante esse ano. E o terceiro time ideal seria formado pelo Dak Prescott, na posição de quarterback, com seu companheiro Ezekiel Elliott, running back, o Austin Ekeler, running back do Los Angeles Chargers. Os wide receivers seriam Kenny Golladay, do Detroit Lions, e John Ross, do Cincinnati Bengals. E o tight end seria o nosso lendário Travis Kelce. A gente vê aí 3 times completamente viáveis em se falando de draft, primeiras semanas de waiver. O que é que você acha, amor? Acho interessante, né? Poucas semanas ainda, mas eu acho que isso vai ser um trabalho bem legal para a gente conferir até no final do ano, né? Porque realmente a consistência é chave no Fantasy, né? Não adianta você draftar o cara que fez mais pontos no ano anterior. Você tem que saber se aquele cara consegue manter isso semana a semana, né? Não ganha o Fantasy quem tem mais pontos no final do ano, né? Ganha quem ganha mais jogos ali para chegar nos playoffs e aí sim ganhar os jogos derradeiros, né? Então eu acho que é um trabalho bem interessante mesmo esse de medir a consistência. A gente tenta medir a consistência, é claro que é muito difícil você medir a consistência de forma daqui para frente, né? Que a gente chama de forma prospectiva. É mais fácil a gente manter, que a gente estuda muito da consistência dos anos anteriores, pelo menos os 3 últimos anos, a gente vai tendo essa pontuação dos jogadores, o quanto eles se mantiveram, quantos jogos eles se mantiveram ali naquelas posições de maior pontuação, para saber se eles realmente podem te trazer consistência ou não.
consistência é uma chave. Fantasy sem consistência não vale a pena, porque você vai ter um time que produz 170 pontos numa semana e 50 na outra. É isso, galera. Estamos chegando ao fim dos destaques do BRF Futebol para essa semana 2 que passou. Não saiam daí. A gente tem um programa sobre as apostas. O Murta não vai embora, está aqui com a gente, viu? Eu vou dar um grande abraço para ele agora, que um abraço é sempre bom do amigo, né, Murta? Ô, tamo aí. Um abraço aí, suado nesse calor do Rio e Salvador, né? Tá suado mesmo. Valeu, Murta. Valeu, grande abraço, cara. Grande abraço, Rui. Tamo junto, rapaziada. Valeu, Ruizão. Valeu, presidente. Um abraço para você, um abraço para todo mundo e até a próxima. Abraço.